Vamos conversar agora com o nosso âncora, Gustavo Uribe, âncora do Bastidores CNN, que trouxe a informação em primeira mão aqui na CNN, por telefone, a conversa. Gustavo, você me escuta? Boa noite. Escuto, Leandro. Boa noite, Leandro, Pedro Venceslau e Juliana Lopes. Prazer falar com você, querido. Gustavo, explica para a gente, houve de início a informação de que ela havia se apresentado às autoridades na Itália, depois a informação que foi presa. Como foi que aconteceu isso? Detalha para a gente a informação que você obteve. Vamos lá, passo a passo, Leandro. Boa noite a todos. Inicialmente, o processo foi dado início quando o deputado de esquerda italiano Angelo Bonelli informou às autoridades o endereço de Carla Zambelli. Eu vinha conversando com Carla Zambelli nos últimos dias, com os advogados dela. Ela estava em um apartamento nos arredores de Roma, evitava sair do apartamento para que não fosse presa na rua. Não havia autorização judicial para a polícia italiana ingressar no apartamento dela. A informação que a gente obteve inicialmente é de que Carla Zambelli, isso por meio da defesa dela, não tinha resistido à polícia e tinha se entregado. Posteriormente, o Ministério da Justiça e a Polícia Federal conversaram com o nosso repórter de Polícia Federal, Eli Jonas Maia, e informaram que houve uma operação policial e prenderam Carla Zambelli nas ruas de Roma, muito próximo ao apartamento onde ela estava. A informação que a gente tem é que, ao ser abordada, ela decidiu se entregar. Ela não resistiu à prisão, porque já seria um movimento que Carla Zambelli faria nos últimos dias. O advogado dela deu uma entrevista, o Fábio Panhosi, uma emissora de televisão, e disse que ela se entregaria nos próximos dias para dar início ao processo de não deportação. Carla Zambelli precisava se entregar, apontar o endereço dela, dizer que ela tem cidadania italiana e, mais do que isso, afirmar de que ela não tem de ser deportada na visão dela. Pois bem, depois desse ponto, Leandro, ela foi encaminhada à prisão em Roma e agora a defesa dela ingressa nessa prisão para a justiça italiana os documentos dela. São 3 argumentos principais da defesa. O primeiro, Carla Zambelli teria cidadania, tem cidadania italiana, é o que diz o advogado, e por isso ela poderia responder a esse processo na Itália. Segundo, Carla Zambelli passa por problemas de saúde, tomaria 22 remédios e, por isso, estaria frágil para que fosse deportada para o Brasil, cumprindo pena no Brasil. E, portanto, isso poderia ser um argumento para ela permanecer na Itália. E o terceiro ponto, além da cidadania e dos medicamentos, ela alega perseguição política. Ela vinha fazendo, Leandro, um processo de aproximação com a direita italiana nos últimos dias na Itália. Tanto é que a gente traz uma informação exclusiva. Nos últimos dias, Carla Zambelli conseguiu entregar para um aliado muito próximo de Giorgia Meloni, primeira-ministra italiana, uma carta de sua mãe pedindo para que ela permaneça na Itália, para que o governo italiano levasse em consideração o estado de saúde dela. Então, é um processo agora diplomático que ela vinha tentando com a direita italiana. A defesa ainda acredita, Leandro, que depois desse processo de esclarecimentos, Carla Zambelli possa voltar ao apartamento dela nos próximos 2 ou 3 dias. Mas o governo brasileiro já anunciou, o Ministério da Justiça, que dará início agora ao processo de extradição para que Carla Zambelli cumpra o processo no Brasil. Agora é aguardar, Leandro, exatamente qual vai ser a decisão da justiça italiana. O caso dela, e a defesa reconhece isso nos bastidores, e aliados de Carla Zambelli, que é diferente, por exemplo, de Alan dos Santos e de Oswaldo Eustáquio. Ambos blogueiros bolsonaristas, um nos Estados Unidos e outro na Espanha, acabaram sendo condenados, ou pelo menos tiveram a prisão solicitada por crime de ódio e dispersão de fake news. Alguns tipos penais não reconhecidos pelos 2 países. Agora, invasão do sistema do CNJ, que é o crime ao qual Carla Zambelli foi condenada, é outra história. Isso é crime na Itália e, por isso, a justiça brasileira acredita que isso deve ensejar o processo de extradição. Agora, então, Uribe, quer dizer que ela já iria se apresentar às autoridades na Itália, é isso? Ou toda já ia, essa... Inclusive, a primeira vez que ela falou sobre essa possibilidade foi para você, Leandro Magalhães. Você publicou, inclusive, no site da CNN Brasil, essa fala da própria Carla Zambelli de que ela iria se entregar. Isso iria acontecer nos próximos dias. Carla Zambelli esperava apenas que o processo ingressasse nas autoridades italianas, não tinha ingressado.
o pedido de extradição pelo governo brasileiro. Para que ela desse início ao processo para permanecer na Itália e não ser deportada, ela esperava que esse processo chegasse na Itália, porque ela precisaria informar as autoridades que não era uma foragida, na visão dela, claro que essa não é a visão do governo brasileiro, dar o endereço dela e dizer que ela estava solicitando uma espécie de asilo político na Itália. Então ela precisaria se entregar, mas a informação que a gente tem atualizada é que, na verdade, foi uma operação policial e que, ao ser abordada, ela se entregou, ela não resistiu à prisão. Ok. Uribe, você conversou com a defesa da parlamentar. A defesa esclareceu, afirmou algo sobre se ela deve passar um período e depois ser liberada ou não? Sim, conversei com o Fábio Pagnozzi, advogado de Carla Zambelli no Brasil. Fábio me disse que a expectativa deles é de que ela fique detida nos próximos dias, 2 ou 3 dias. A defesa já ingressou na apresentação dela agora, neste momento, um pedido para que ela não seja deportada, para que ela permaneça na Itália e responda eventualmente ao crime na Itália. Essa é a solicitação que está sendo feita neste momento à justiça italiana. E aí sim, apresentar o passaporte dela. A defesa acredita que, possivelmente, para responder esse processo, o passaporte dela seja apreendido pela justiça italiana para que ela não fuja da Itália. E aí sim, a possibilidade dela voltar ao apartamento dela. Mas, Leandro, tudo depende da justiça italiana. Como eu disse no 360, vivemos em tempos estranhos em que o óbvio deve ser reafirmado. Bertolt Brecht. Nós vimos outros processos de pessoas que não foram deportadas no passado. Cesare Battisti foi um caso. E depois de muito tempo foi deportado por uma questão política, porque o governo brasileiro apoiava Cesare Battisti. Depois reconheceu que foi um erro, que na verdade ele não estava tendo um julgamento inadequado ou ilegal. Agora é um processo também para saber se o governo italiano pode, de alguma forma, ter a mesma interpretação. O pedido já foi feito, uma carta já foi enviada a Giorgia Meloni, escrita pela mãe de Carla Zambelli, e agora é aguardar se realmente poderá haver algum tipo de decisão do governo italiano. Então, portanto, o nosso âncora, o Gustavo Uribe, reforça aqui a informação de que houve uma operação. Eu apurei há alguns dias que no local onde a Carla Zambelli estava, no condomínio, a defesa da parlamentar me informou e outras fontes disseram que havia uma movimentação de carros no condomínio e que, por sinal, moradores desse condomínio relataram que havia pessoas procurando por Carla Zambelli, citando o nome, por sinal, dizendo que era uma brasileira. Então, havia já uma expectativa, Uribe, lá atrás, para essa operação acontecer na Itália? Há bastante tempo, a Polícia Federal, conversando até com o André Rodrigues, diretor-geral da Polícia Federal, isso ele já disse em mais de uma oportunidade, já sabia da localização exata de Carla Zambelli, só que não poderia efetuar uma prisão a polícia italiana, porque não é a Polícia Federal que faz a prisão, é a polícia italiana, sem que ela não estivesse dentro do apartamento. Ela não poderia, não tem um mandado de prisão que pudesse fazer a polícia italiana ingressar no apartamento. Ela precisaria estar na rua. Tanto é que, conversando com Carla Zambelli nos últimos dias, ela falava, eu estou presa no apartamento, eu não estou saindo para que não haja o risco de eu ser presa. Então, o monitoramento já acontecia. Tanto é que a defesa dela reclamava bastante, que já havia esse monitoramento e sabia desse monitoramento. O passo seria ter a informação à defesa de que o processo de extradição já tinha chegado à Itália e todo o processo jurídico já estava avançado para ela se entregar. Eles não tiveram essa informação, foi feita a operação policial e aí quando ela foi abordada pelas forças policiais, ela não resistiu e se entregou de fato, porque já era um movimento que ela faria para pedir para não ser deportada. Agora temos que ficar bem de olho, Leandro, exatamente qual vai ser a decisão do governo italiano. Se o governo italiano vai cumprir com os procedimentos normais, é crime invasão do sistema do CNJ, lá não tem o CNJ, mas invasão, pelo menos, de uma entidade, o sistema dela por um ataque hacker, é crime na Itália, é diferente da situação de Ela dos Santos e também de Oswaldo Eustáquio, mas nós temos um governo de direita na Itália e houve já uma solicitação para Giorgia Meloni para que ela permaneça na Itália. Então vamos observar se vai seguir o curso normal da justiça ou se pode ter algum tipo de interferência